Não é segredo algum como o sistema governamental do One Piece está errado e que acaba por ter muita corrupção envolvida. Criado para ser uma grande aliança entre vários reinos, para haver uma entreajuda e apoio, nós conseguimos ver as várias falhas de longe. E dos vários acontecimentos bizarros por parte do governo, eu enumerei 10 momentos mais absurdos do governo mundial que se destacaram na minha opinião. O vídeo de hoje é sobre isso, então vamos para o vídeo. Em décimo lugar, a procura aterradora pelo filho de Gold D. Roger. Após a morte de Roger, a Marinha, por ordem do governo, interroga várias mulheres que tinham ficado grávidas nos últimos meses de vida do antigo rei dos piratas, para descobrir se Roger tinha deixado algum possível descendente. Invadiram casas, causaram o pânico durante semanas ou meses, causando vários distúrbios e deixando a população num pavor absurdo. Tudo para encontrar uma mulher grávida e culpar um filho pelos supostos pecados do pai. Uma tremenda injustiça e um abuso de poder. Em nono lugar, os membros da CP9. A CP9 é uma organização de agentes treinados para tratar de assuntos secretos do governo, que muitas das vezes nem a Marinha pode ser envolvida, e é aí que entra a CP9. Assassinatos, infiltrações, negócios obscuros, espionagem, todo o tipo de assuntos bizarros do governo mundial. Só que a verdadeira bizarrice está na origem desses agentes. São crianças órfãs, muitas vezes compradas no mercado negro, que sofrem uma lavagem cerebral absurda com a ideologia do governo e são treinados de forma pesada para obedecerem cegamente ao governo. Sendo órfãos, não têm para onde voltar e são treinados numa ilha, o que torna difícil a fuga, e mesmo se fugissem, não teriam ninguém para acolhê-los quando tentassem escapar. Em oitavo lugar, só entra na aliança quem paga. Basicamente, o sistema do governo mundial foi criado por vários reinos que decidiram juntar-se para se protegerem uns aos outros e ajudarem-se a evoluir, e justamente para essa proteção criaram a Marinha como um sistema que poderia proteger os vários reinos de ataques de piratas e outros perigos que pudessem haver pelos mares. E muitos países querem entrar na aliança do governo para usufruir dessa proteção por parte da Marinha, mas não conseguem porque para entrar é necessário pagar um tributo muito elevado todos os anos ao governo mundial. Os países pobres que conseguem pagar, mas que não têm condições, acabam por deixar o povo a passar fome só para pagar o tributo e receber uma proteção que nem sempre chega a tempo. E os que não conseguem entrar na aliança, por não terem condições de pagar o tributo, são atacados e destruídos por piratas e outros inimigos, as pessoas morrem, outras são levadas e vendidas, são roubados, dominados, e a Marinha tem ordem do governo mundial para não agir, pois eles não fazem parte da aliança do governo. Em sétimo lugar, esconder ou tentar esconder os seus erros. Como o governo mundial tem toda essa corrupção, os erros acabam por acontecer e o governo não vai querer que vire notícia ou que acabem por saber das suas fragilidades. E a solução que o governo arranjou é ocultar as suas falhas, para que as pessoas não se apercebam como o sistema é fraco. Por exemplo, durante a fuga de Impel Down, vários criminosos extremamente perigosos fugiram e houve um grupo deles que os crimes foram tão cruéis e absurdos a ponto de estarem presos num nível secreto e foram apagados completamente da história. É comentado que se apenas um destes criminosos chegar a algum país e decidir agir, podem destruir o país e causar o caos. Porém, o governo mundial ordenou à Marinha não informar a fuga destes prisioneiros, para que as pessoas não soubessem que eles falharam, colocando a vida de milhões de pessoas em perigo e ocultando a verdade delas. Em sexto lugar, o sistema de corsários, ou como também são chamados, os Chichibukais. Para quem não conhece os corsários, são um grupo de 7 piratas que, pelos seus feitos, são convidados pelo governo mundial a se aliarem justamente ao governo. E a proposta é a seguinte: se eles aceitarem entrar nos Chichibukais, sempre que o governo solicitar ajuda, eles têm que comparecer. E em troca, o governo congela a sua recompensa e assim, caçadores de recompensas e a Marinha já não vão persegui-los e vão continuar a ser independentes e ainda com mais liberdade. O grande problema é que, graças a isso, vários corsários tiveram a liberdade de cometer várias atrocidades e o governo mundial fechou os olhos a várias crueldades para manter a sua força. Em quinto lugar, deturpar a informação. Como se já não fosse suficiente esconder informações importantes da população que deveriam servir, o governo ainda tenta deturpar a informação que, para mim, chega a ser ainda mais grave do que esconder, porque ao deturpar a informação a favor deles, enganam e reforçam a mensagem daquilo que querem, para que o povo continue a ser manipulado por eles. Como em Alabasta, para não contar que foi Luffy, um pirata que venceu Crocodile, eles deturparam a informação e contaram que foi um marinheiro, passando a ideia da força e capacidade da marinha, quando na realidade eles tiveram sempre a fingir que não viam nada, pois o Crocodile era um corsário. Em quarto lugar, os acontecimentos com o Marinheiro Z. Eu sei que muita gente desconsidera os filmes do One Piece, mas eu considero que boa parte dos filmes são semi-canónicos, ou seja, acredito que parte da informação é verídica e canónica com o mangá. Apesar de sabermos que os acontecimentos ligados ao protagonista, ou seja, ao Luffy e à sua tripulação, não são canónicos, mas os personagens e os flashbacks passados, acredito que sim. E para mim, Z é o personagem que sofreu mais com o sistema do governo e considero um excelente exemplo. Z era extremamente poderoso e já tinha vários feitos, sendo inclusive bastante respeitado dentro da marinha, só que um dia a sua família foi morta por piratas e a perda foi incalculável.
e ele quase pensou em desistir, porém, ele viu uma nova esperança em ensinar a nova geração de marinheiros e assim, talvez ajudar a impedir que outras pessoas passassem pelo que ele passou e talvez essa nova geração conseguisse eliminar os piratas um dia. Só que um dia, quando estava a voltar no navio com umas centenas de novos recrutas, um pirata ataca o navio, mata todos os seus alunos exceto 2 e após todo esse massacre, Z novamente sofre e perde tudo para piratas. E após alguns dias, a resposta do governo mundial foi convidar esse pirata para ser um corsário e se tornar um aliado, mesmo depois de ter matado centenas de novos recrutas que seriam futuros marinheiros que iriam proteger o próprio governo mundial. Z abandona a marinha e o governo cria um novo inimigo, tudo por se importar apenas com o poder e manter o seu sistema. Em terceiro lugar, Tequila Wolf. O governo, com todos os seus erros, criou vários inimigos e criou um lugar para enviá-los. Tequila Wolf era basicamente para onde eram enviados todos os prisioneiros políticos e todos aqueles que fossem contra a ideologia do governo, para construir uma ponte que conectasse as ilhas. E com esta grande injustiça, o governo mundial consegue manter vários dos seus inimigos políticos afastados e todos aqueles que fossem contra as suas ideologias. Mas não só. As próximas gerações desses prisioneiros irão lá ficar. Os filhos, os netos, basicamente o resto da vida em trabalhos forçados por algo que eles não fizeram. Em segundo lugar, Buster Call. O Buster Call é um dispositivo criado pelo governo mundial que permite solicitar um exército da marinha para destruir algum inimigo, seja um grupo, uma cidade ou uma ilha. Um exército da marinha com navios de guerra cheios de canhões e vice-almirantes tem ordem para destruir e matar todos se for necessário. Sem dúvida uma das armas mais perigosas e cruéis criadas pelo governo mundial. E já vimos ela ser utilizada em Ohara. Quando os pesquisadores de Ohara estavam a conseguir informações sobre o passado, o governo sentiu-se ameaçado e decidiu destruir toda a ilha, as pesquisas e até os inocentes que não tinham nada a ver com o assunto. Uma das maiores crueldades até agora. E em primeiro lugar, os dragões celestiais. Antigos reis que, por terem sido os fundadores da aliança que criou o governo mundial, são vistos como deuses. Estão acima de qualquer rei, têm um direito de matar, escravizar e têm acesso a milhões de berries e toda essa fortuna é dada só por existirem. Uma ideologia insana e completamente cruel. E o que é que vocês acharam? Se gostaram do vídeo, deixem um like, partilhem ao máximo, subscrevam para me ajudar a crescer e vemo-nos num próximo vídeo de One Piece.